Se você caiu aqui nesse vídeo, é porque provavelmente você se interessa pela ferramenta do N8N e palavras como agentes e automações são assuntos que te interessam. Eu sou a Larissa e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos que te ensinam a criar, crescer e vender todos os dias na internet com a ajuda de ferramentas de inteligência artificial. E nesse vídeo eu vou te ensinar como eu gostaria que tivesse me ensinado algum tempo atrás quando eu comecei a aprender sobre o assunto de agentes e automações. Então, a promessa desse vídeo é muito simples e objetiva. No final, você vai entender de uma vez por todas o que é a ferramenta do N8N, os principais conceitos, e eu vou te mostrar um agente rodando na prática. Sem enrolação, o que é o N8N? O N8N é uma ferramenta de automação de fluxos de trabalho. A gente consegue criar processos aqui dentro com o mínimo de código possível. Eu não sou programadora, eu não sei escrever códigos na minha cabeça e mesmo assim eu consigo criar automações aqui que funcionam. E o grande charme do N8N é a possibilidade que a gente tem de integrar ferramentas que normalmente não se comunicam entre si. Por exemplo, eu posso conectar o Trello com o meu WhatsApp e vou usar o N8N para fazer essa conexão acontecer. Se eu quiser receber uma mensagem no meu WhatsApp quando um quadro é criado ou fechado no Trello, eu posso criar uma automação aqui dentro desse ecossistema do N8N. Atualmente, o N8N tem mais de 500 integrações entre ferramentas nativamente dentro da plataforma, e mesmo quando isso não ocorre de forma nativa, a gente consegue fazer algumas simples configurações para integrar a ferramenta que a gente quer usar aqui dentro desse ecossistema. Agora vamos para dentro da tela do N8N. O que eu preciso que vocês entendam aqui? Sempre que vocês fizerem o login, na maioria das vezes vocês vão cair nessa tela aqui de Overview. E o que significa isso? Aqui em cima, essa parte, nesse retângulo laranja, você vai criar um workflow novo, você vai criar uma nova área de trabalho. Então, se você clicar aqui em Create Workflow, vocês vão abrir uma nova área de trabalho. Aqui em Workflow, você vai conseguir ver todos os fluxos de trabalho que você já tem criado, desenvolvido ou em desenvolvimento. Aqui em credenciais, você vai conseguir ver todas as ferramentas que você já tem conectada dentro do seu N8N. E aqui em execuções, você consegue ver todas as execuções das suas automações que já aconteceram. Agora a gente vai mais para dentro do N8N. Eu preparei esse template aqui para poder mostrar para vocês, bem didaticamente, alguns dos principais nós que a gente usa aqui para criar as nossas automações. Sempre que a gente quiser criar uma automação do zero, nós vamos vir aqui do lado superior direito e clicar nesse maisinho. Nesse maisinho, a gente tem algumas categorias de nós. Nós são cada um desses bloquinhos aqui de trabalho que a gente vai juntando, que a gente vai integrando para construir o nosso fluxo de trabalho final. Então, aqui a gente tem categorias de nós. Por exemplo, categoria de nó de inteligência artificial, categoria de nó de aplicativo, de transformação de dados, de fluxo. Então, eu separei algumas dessas principais categorias para te mostrar aqui na prática. Então, sempre que você quiser puxar, criar um nó novo para a sua automação, você vai vir aqui no canto superior direito, vai escolher uma categoria e vai escolher o nó que você quer usar. Eu separei 4 grandes categorias aqui para falar com vocês. A categoria de gatilho, que é quando a gente inicia uma automação, a categoria de ação, a categoria de agentes e a categoria de lógica. Vamos falar primeiro sobre a nossa categoria de gatilho. A primeira coisa que você precisa entender aqui é que toda automação ela precisa começar com um gatilho. E olha só que interessante, o lado esquerdo de todo nó de gatilho tem essas bordas arredondadas aqui, diferente desses outros nós. E o que isso me indica? É que esse nó aqui, ele sempre vai ser um gatilho que inicia a minha automação. Eu só consigo conectar outros nós vindo aqui pelo meu lado direito. Do meu lado esquerdo aqui, eu não consigo. Então, sempre que você ver um nó com essas bordas arredondadas esquerdas, isso está te sinalizando que ali é o início da sua automação. É ali que as coisas começam a acontecer. Alguns nós principais de gatilhos que você vai usar aqui dentro do N2N, eu separei esses 4 aqui. Esse primeiro, o que ele faz? A sua automação começa a rodar quando você clica nele manualmente. Então, ele é muito bom para você usar em um ambiente de teste, quando você quer testar aquela sua automação e você vai disparando ali manualmente para você ir conferindo se está tudo ok.
O outro gatilho que eu coloquei aqui é esse gatilho de Telegram, ou seja, eu posso usar um gatilho também dentro de um aplicativo. E como eu faço isso? Eu vou conectar a minha conta do Telegram aqui dentro do meu N8N e sempre que eu receber uma mensagem na conversa que eu configurei aqui na minha automação, esse fluxo ele vai ser disparado. E da mesma forma que eu estou fazendo aqui com o Telegram, eu posso criar um gatilho de Gmail, eu posso criar um gatilho de Trello. Um outro gatilho aqui que eu uso muito aqui nos meus agentes é o gatilho de agendamento. O que eu posso fazer aqui, então? Eu posso agendar um determinado dia da semana, um determinado horário, para que essa automação rode, sem eu precisar ficar aqui manualmente fazendo ela rodar. Intervalo entre o gatilho, eu vou colocar dias. Os dias desses intervalos eu vou colocar ou seja, eu estou falando que eu quero que rode todos os dias. O horário, meia-noite, e o minuto, 0. Ou seja, a minha automação dessa forma aqui, ela vai rodar todos os dias, meia-noite, sozinha. E por último, eu coloquei aqui um gatilho que eu uso muito, que é o gatilho de formulário. Eu posso criar um formulário, eu vou ter uma URL aqui desse formulário e eu posso enviar para poder captar leads, para poder filtrar alguma informação e sempre que alguém preencher esse formulário, eu vou captar esses dados e a minha automação se inicia. Então, como resumo, nós de gatilhos sempre vão iniciar o seu fluxo, a sua automação, o seu agente. E quando a gente vier aqui, adicionar outro gatilho, nós temos outras opções aqui, que vai ser de acordo com o seu objetivo. Aqui eu coloquei os 4 principais que eu mais uso dentro das minhas automações. Agora eu quero mostrar para vocês uma outra categoria de nós, que é a categoria de ações dentro dos aplicativos. Lembra que eu falei com vocês que o charme do N8N é fazer com que ferramentas que não conseguem se comunicar se comuniquem? Então é aqui que a gente vai vendo essa mágica acontecer. Eu venho aqui em mais, ação dentro do aplicativo. Olha o tanto de conexão, de ferramenta nativa que eu tenho aqui dentro para fazer acontecer a minha automação. Eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês, que é enviar uma mensagem no Telegram, enviar uma mensagem, um e-mail no Gmail, criar um quadro aqui dentro do Trello, criar uma planilha dentro do meu Google Sheets. Então, por exemplo, um gatilho de formulário. Quando eu recebo as informações preenchidas do meu lead dentro desse gatilho aqui de formulário, isso automaticamente é preenchido dentro de uma planilha minha do Google Sheets. Tudo de forma automática. Deixa eu desplugar isso aqui para a gente não confundir. Então, além dessas 4 ações aqui, esses nós de ação, eu tenho todos esses nós aqui que podem acontecer. Agora a gente vai falar sobre uma categoria de nós que é a favorita da maioria das pessoas com esse hype da IA, que é a categoria de agentes. É onde a gente vai colocar inteligência artificial dentro das nossas automações. Outro charme aqui do N8N. E eu selecionei aqui o principal nó que você vai utilizar quando você estiver criando os seus agentes, que é o nó de agente mais completo aqui dentro do N8N. Aqui a gente vai conseguir conectar um modelo de inteligência artificial, como, por exemplo, os modelos da OpenAI, os modelos do Gemini, os modelos do Claude. É aqui que a gente vai fazer essa conexão, é como se fosse o cérebro do nosso agente. É o que faz com que o agente interprete a nossa solicitação e entregue respostas. Mais do que isso, a gente vai conseguir configurar memórias aqui dentro também desse nó de agente. E o principal é que a gente consegue conectar ferramentas. Por exemplo, se eu quero construir um agente de atendimento que consegue receber a mensagem do meu paciente, eu consigo interpretar essa mensagem, marcar na minha agenda, por exemplo, no Google Calendar, alterar uma consulta, desmarcar, ou então criar uma nova consulta, eu vou conectar aqui ferramentas do Google Calendário que me permitem criar, reagendar, apagar ou simplesmente consultar. Tudo de forma nativa aqui dentro do meu N8N. Além de entender e te responder, ele consegue ter uma memória e ele consegue, por conta própria, acessar ferramentas externas e executar a sua solicitação. Tudo aqui dentro do ambiente do N8N. E por último, uma outra categoria que eu coloquei aqui, que é super importante, é a categoria de flow, que eu dei o nome dela de lógica, que são condições que talvez você vai precisar colocar dentro da sua automação para que ela faça sentido. Por exemplo, uma condição lógica if, que é o se. Se você tem uma planilha de leads e você quer disparar e-mails com alguma condição, você vai usar esse nó aqui de if, que é se for essa condição, você faça isso. Se não tiver essa condição, você vai fazer aquilo.
Outros nós aqui é o nó de filtro para filtrar dados e também temos essas outras opções aqui que vai de acordo com a sua necessidade. Aqui eu coloquei um exemplo de um fluxo simples que você pode criar dentro do N8N. Você vai usar um gatilho de formulário nativo dentro do N8N, você vai compartilhar esse formulário com os seus leads, com a sua audiência dentro do Instagram. Automaticamente, quando o lead preenche esse formulário, esses dados vão automaticamente para uma planilha do Google Sheets e você pode enviar automaticamente, disparar uma mensagem no Telegram, por exemplo, de boas-vindas ou com ofertas, enfim. Mas agora eu vou te mostrar na prática um agente de inteligência artificial. Esse agente eu dei o nome de Central da Rotina. Ele é um assistente que lê a minha agenda e me mostra os compromissos do dia e da semana, sempre que eu preciso consultar de forma mais rápida. Inclusive, ele pode ser o primeiro agente que você vai criar aqui dentro do N8N. Eu vou deixar aqui na descrição o link com o passo a passo de um vídeo para você criar esse agente aí. Mas vamos ver na prática o que ele faz. Então, sempre que eu preciso saber informações da minha agenda de forma rápida, eu desperto esse agente. Então, sempre que ele recebe uma mensagem minha no Telegram, ele usa esse nó de agente aqui, onde eu configurei aqui via um prompt qual que é a função dele, tudo que ele faz. Ele usa um modelo do GPT para interpretar e raciocinar o que eu preciso. Ele tem uma memória simples configurada aqui, e ele tem uma ferramenta externa, que é o Google Calendar, que ele tem o poder de entrar dentro do meu calendário, analisar e interpretar a minha agenda e me devolver no Telegram os meus compromissos. E ó, aqui a gente vê a mágica acontecer. Ele usou o modelo do GPT para interpretar a minha solicitação, ele salvou a minha solicitação aqui na memória, ele consultou a minha agenda sem eu precisar fazer nada e ele me devolveu a resposta lá no Telegram. Vamos ver? Olá, você não tem compromissos agendados para hoje. Posso te ajudar com mais alguma coisa? É incrível, né? Eu conectei o Telegram com o meu Google Calendário, ferramentas que não têm conexão nativa, mas eu consegui fazer isso usando o N8N. E se você quer se aprofundar ainda mais nesse assunto, eu te convido a fazer parte do meu treinamento, o Automatizes, que é a forma como eu te ensino sobre essa ferramenta, sobre agentes e sobre automações, da forma como eu gostaria que tivesse me ensinado. Passo a passo, com muita aula teórica, além de um módulo exclusivo prático, te ensinando a criar passo a passo diversas automações. O link está aqui embaixo na descrição. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu estou esperando seu like aqui nesse vídeo e você se inscrever no meu canal.